A morte de Agatha é o retrato de uma guerra sem fim e também uma guerra em que só há perdedores. Que outro tipo de guerra você já ouviu falar em que não existem vencedores, né? Só existem perdedores? Eu nunca estudei isso a respeito da antiguidade, da Idade Média, de todas as guerras que a gente ouviu, já estudou, já ouviu falar. Mas existe uma guerra em que só existem perdedores, que é a guerra contra o tráfico de drogas. Você, cidadão comum, classe média, que mora em condomínio e tal, enfim, você perde porque você está pagando para a polícia subir morro para trocar tiro com o traficante. O policial que poderia estar protegendo você de ladrões, de assassinos e tal, ele está no morro trocando tiro com o bandido, né? E por isso você, além de pagar esse policial para estar lá, você ainda paga para morar em condomínio porque não tem polícia na sua rua suficiente para lhe proteger. Então você, cidadão comum aí, você perde. Quem mais perde com isso é que os habitantes ali que moram no morro, né, que são diretamente afetados pela ação da polícia, que morre, como aconteceu com a Agatha, são as maiores vítimas desse processo. E a polícia também perde, porque a polícia também morre, né? Além de morrer, sofre só o fato de estar em constante risco, isso já gera transtornos emocionais. O Fantástico fez até uma matéria semana passada falando sobre isso. Enfim, todo mundo perde. E ainda tem gente que comemora quando a polícia vai para o morro e mata alguém. E mata um traficante, né? Isso que eu estou falando aqui está parecendo o discurso do pessoal da esquerda. Você que é bolsonarista já deve estar torcendo o nariz aí com vontade de clicar aí para fechar o vídeo. Mas e se eu disser para você que existem policiais que pensam igual a mim e existem pessoas do BOP, inclusive, que pensam igual a mim? Eu vou deixar linkado aqui uma entrevista com o capitão do BOP, o capitão Pimentel, uma entrevista realizada na década de 90, em que a realidade nem era tão grave quanto é hoje. Já era bizarro naquela época, mas hoje está mais bizarro ainda. Já na década de 90 ele falava a mesma coisa que eu estou falando aqui agora no vídeo para vocês. Vocês vão assistir, né? Em outras palavras, ele diz: nós estamos subindo no morro para enxugar gelo. O trabalho de combate ostensivo ao tráfico de drogas não tem nenhuma utilidade, não vai resolver absolutamente nada. É o capitão do BOP que está falando isso. Inclusive, ele é o cara que inspirou a figura do Capitão Nascimento. Ele tem aqui um certo destaque ali. Uma vez um bolsonarista, um bolsominion, me disse assim: nunca vi morto roubar, nunca vi morto matar nem traficar. Então matar bandido é bom porque vai ser um bandido a menos. A matemática é muito simples. Esse é um pensamento que de tão simplório é bizarro, né? E é tão ingênuo pensar dessa forma que nos surpreende como é que tem tanta gente no país que pensa dessa forma. E quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso não é a galera do PSOL, não é a galera da esquerda, não. Quem fala isso é o capitão do BOP, esse da entrevista que eu estou falando, que está linkado aí na descrição. Inclusive ele faz uma outra observação bem interessante. Ele fala: se você mata um traficante, a depender da idade dele, é provável até que a situação piore. Por quê? Ele fala que traficantes que são um pouco mais velhos, assim, já passou dos 30 anos, tendem a ser mais racionais, tendem a ter um comportamento mais comedido, porque são pessoas que já são um pouco mais maduras, têm filho para criar e tal. Se você mata um cara desse, quem vai substituir provavelmente é um adolescente, é um 16, 18 anos, que muito provavelmente vai ser muito mais porra louca do que ele, vai ser muito mais irresponsável do que ele. Então é provável que ao matar um traficante, a situação piore a nível de violência. Então veja que além de ser um trabalho de enxugar gelo, é um trabalho que pode inclusive piorar a violência. Pode não, acontece, como ele deu aí o depoimento. Eu vi uma outra entrevista com um policial, muito boa também. Se eu achar, porque já tem um tempinho que eu vi, se eu achar vou deixar aqui linkado na descrição também. É muito interessante, é uma entrevista longa, mas vale a pena, em que ele conta a trajetória dele, né? Ele fala que quando chegou na polícia ele pensava igual o Capitão Nascimento, ele acreditava realmente na polícia, num combate ostensivo ao tráfico de drogas como uma coisa eficiente, que teria realmente o poder de reduzir o tráfico de drogas na sociedade e tal. Ele entrou na polícia com essa mentalidade, e aí ele conta a trajetória. Ele fala que
uma vez fez uma apreensão de 500 quilos de maconha, que é uma apreensão grande, sim. E ele ficou, porra, super feliz, se achando herói. Até que, um tempo depois, ele fazendo uma operação na fronteira, ele prendeu um cara lá que estava a serviço do tráfico e interrogou, naquele estilo da polícia de interrogar, né? E perguntou pro cara quanto passa de maconha aqui nesse ponto da fronteira, quantos quilos passa por dia. Aí o cara virou para ele e disse assim: olha, em época de pico, só nesse ponto aqui passa 20 toneladas por dia. E aí, nesse momento, assim, foi a virada dele, foi o ponto de inflexão para a mudança dele, porque ele se sentiu um otário. O cara tá arriscando a vida para poder trocar tiro com o traficante, para poder fazer apreensões e tal. Apreendeu 500 quilos de maconha, achou que era grande coisa e só naquele ponto da fronteira passava 20 toneladas por dia. E é exatamente por isso que, por mais que existam apreensões de drogas diariamente, você nunca vai ver faltar droga nos pontos de tráfico. Nunca se ouviu falar de faltar, faltou droga, fui comprar um pó ali, não achei, não tinha, não existe. Não falta droga porque o que se consegue aprender, acho que não chega nem a 1%. Então o trabalho ostensivo de combate ao tráfico de drogas é um trabalho de enxugar gelo, em que todo mundo sai perdendo. Aí a pessoa vai dizer assim: você está falando aí só reclamando, e as soluções? Como fazer para poder melhorar de uma outra forma? Olha, a primeira coisa a se fazer, a coisa mais óbvia do mundo a se fazer, é legalizar pelo menos a maconha. Pronto. E aí depois você começa a pensar em legalizar outras drogas. Se você legaliza a maconha, que é a droga mais popular de todas, você já dá uma porrada no tráfico. Mas legalizar da maneira correta também. Não é legalizar e botar um imposto gigantesco no produto que vai fazer com que o produto legalizado seja muito mais caro do que o pirata. Não, você bota um imposto com um valor adequado, tem que fazer um estudo, tem que ser uma coisa muito séria para poder de fato derrubar os traficantes. Pronto, aí você já começa a pensar em algo. Mas vários especialistas aí em direito penal têm ideias aí de mudança de perfil do combate ao tráfico de drogas. Em vez de ser uma coisa mais ostensiva, de subir morro para trocar tiro com um traficante, poderia ser uma coisa mais feita com tecnologia, com inteligência, enfim, existe muita coisa para se pensar de maneira progressista nesse aspecto. Mas a primeira delas, acredito que inevitavelmente é legalizar pelo menos a maconha. Então é isso, eu só quero que você tente não ser sádico, porque assim, a galera que diz que bandido põe bandido morto, que comemora quando a polícia mata um traficante e tal, no fundo é uma galera que faz isso com um sentimento sádico, né? De gostar de ver o sofrimento do bandido. Mas a pergunta é, você ganha o que com isso? O que você ganha com isso? Assista a entrevista que está linkada aqui. Não é possível que depois dessa entrevista você pelo menos não comece a mudar de ideia. Não é possível. Então, bolsominion, assim, eu quero acreditar na sua inteligência, sabe? Eu sou um cara otimista, eu quero acreditar que existem neurônios aí no seu cérebro. Enfim, isso é tudo. Compartilhe esse vídeo bastante, mande para os seus amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook. Clica no sino para receber as notificações se você já é inscrito. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal.